Eco com strain deve ser solicitado de rotina para usuários de esteroides anabolizantes e drogas de desempenho? Vamos refletir um pouquinho a respeito disso? Bom, pessoal, meu nome é Samir, sou médico, profissional de educação física, faço divulgação científica aqui nas mídias sociais e trago reflexões sobre ciência, saúde e sociedade. Pessoal, inicialmente eu vou abordar a questão sistêmica, tá bom? A respeito do tema. Imagine que eu esteja pensando em termos populacionais primeiro. Não estou falando de condutas clínicas e tomada de decisão individual. Eu só quero fazer um raciocínio pensando sistemicamente, levando em consideração princípios de prática baseada em evidência para esse raciocínio. No final eu abordo a parte clínica para a gente fechar esse assunto, tá bom? Do ponto de vista da medicina baseada em evidência, nós não temos evidências de qualidade que dão suporte à solicitação do eco com strain como rotina em usuários de esteroide anabolizante, pelo simples fato de eles serem usuários de esteroide anabolizante, tá bom? Então, pensando nisso, um paciente que é usuário de esteroide anabolizante e é assintomático, a priori, nós não temos motivos para solicitar um eco com strain para esse paciente. Motivo: normalmente, quando a gente solicita o eco com strain, nós queremos ver alterações estruturais e funcionais ali, que sugerem principalmente o quadro de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, já que esse paciente é assintomático, tá bom? Então, majoritariamente, o que a gente está procurando é isso. Pode ter outras coisas que a gente está procurando, mas majoritariamente é isso. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, assintomática, não deve ser tratada segundo as evidências atuais, tá bom? Pelo que temos de evidências atuais, o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é o tratamento dos fatores de riscos que estão presentes ali, ou seja, hipertensão, diabetes, sedentarismo, se a pessoa fosse sedentária, e retirada da substância tóxica que pode estar causando o problema, e adoção de medidas do estilo de vida. Então, inicialmente, você não trataria especificamente a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é o que a gente mais busca ver nesses pacientes, tá bom? Então, como não haveria necessidade de tratar e como você não precisa de um exame relativamente caro, de difícil acesso, para orientar uma pessoa a abandonar o uso de uma substância que pode fazer mal à saúde, você não precisaria solicitar esse exame, não teria necessidade. Então, só para ficar claro, você busca identificar um problema que geralmente é insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Se esse paciente está assintomático, você não vai tratar esse problema específico e você vai acabar encarecendo o custo em saúde, e sendo que você não precisa desse exame para orientar o paciente a não utilizar esteroide anabolizante. Então, via de regra, este é um dos principais motivos pelos quais não se solicita eco com strain de rotina em usuários de esteroide anabolizante que estão assintomáticos, tá bom? Calma lá. É errado solicitar eco com strain na prática clínica para um paciente que está assintomático? Pessoal, a literatura está só caminhando nisso, e aí a gente deve sempre pesar possibilidade de benefício, possibilidade de dano, custo em saúde, entre outros fatores, tá bom? Então, vamos supor que você está diante de um paciente que usa aí uma dura por semana, 2 duras por semana, há 2, 3 anos e é assintomático. Mesmo que ele tenha algumas alterações no strain, ele está assintomático e você não trataria, e coisas do tipo, a probabilidade pré-teste dele estar mal é pequena a priori, já que, embora seja uma superdosagem, não é uma coisa cavalar e coisas do tipo, tá bom? Óbvio, isso pode mudar
conforme histórico de risco cardiovascular prévio e outras coisas, tá bom? Eu tô pegando um paciente aparentemente saudável e sem história de problema de saúde e história familiar prévia. Agora, imagine esse mesmo paciente, ele tá tomando 2 duras por semana e está assintomático. Mas aí ele já tem histórico cardiovascular, histórico familiar favorável e um histórico de risco cardiovascular mais aumentado. Eu não sei se vocês perceberam, mesmo que o eco com strain não mude tanto a conduta, o perfil do paciente mudou. E a questão de pesar ou não pesar a mão na solicitação do eco com strain pode alterar, tá bom? Você pega um fisiculturista assintomático, solicitar ou não solicitar o eco com strain? Olha, nós estamos falando de um grande usuário, um usuário de grande monta de várias drogas com potencial cardiotóxico. Eu não vou saber te dar essa resposta no termos de medicina baseada em evidência, mas é óbvio que nesse cenário a solicitação do eco com strain se torna muito mais aceitável do que para o cara que usa 1, 2 decas por semana, 1 deca por semana, 1 dura por semana. Já muda completamente este quadro, tá bom? Porque a probabilidade pré-teste na solicitação do exame muda. A probabilidade desse paciente vir a ter problemas cardíacos severos é muito maior. Outra coisa que a gente tem que deixar claro é que o sintoma nem sempre é relatado pelo paciente. O paciente às vezes não sabe falar sobre sintoma. E muitas vezes a pesquisa de sintoma em praticantes de exercício físico não está tão bem clara na literatura médica, tá bom? Então, o cara utiliza esteroides anabolizantes de forma excessiva, você acompanha ele há um tempo, tá bom? Ele está assintomático, ele não tem queixa, mas você acompanhando os relatos de treino dele ali, porque você é um médico do esporte ou trabalha nessa área também, tem percebido que o desempenho desse atleta vem caindo de forma vertiginosa, sem explicação por outras causas. Nesse caso, a solicitação do eco com strain já seria muito mais aceita, tá bom? Ele não te falou do sintoma específico, mas você tem algo sugestivo que pode ser sim um problema relacionado à questão cardiovascular. Outra questão que deve ser mais bem investigada: exercícios que fazem um retorno venoso maior faz com que esse paciente em questão fique mais desconfortável durante o exercício ou que o desempenho dele venha caindo exatamente nesses exercícios que tem um retorno venoso aumentado. O coração que sofre as adaptações do uso crônico de esteroide anabolizante tende a lidar de forma pior com grandes volumes, e isso deve ser investigado. Provavelmente, nesse tipo específico de situação, não seria absurda a solicitação de um eco com strain. Então, o que eu quero que vocês vejam com esses exemplos é que, embora não haja motivo para a gente solicitar de rotina eco com strain de forma generalizada para toda a população, existem algumas nuances na clínica que podem tornar mais aceito a solicitação desse exame, tá bom? Por isso que a gente tem que tomar cuidado ao avaliar a evidência científica de forma geral. O eco com strain não deve ser solicitado rotineiramente apenas porque uma pessoa toma anabolizante se ela é assintomática, mas ao mesmo tempo você deve tomar cuidado para não julgar erradamente um colega que está solicitando na parte clínica, porque ele pode estar vendo detalhes, por exemplo, detalhes em relação ao treino e outras questões que você não está vendo para julgar. E o simples fato do paciente não ter queixa não significa que ele não apresente alterações que possam estar relacionadas com alterações cardiovasculares, tá bom? Então a análise é muito mais complexa e eu quero que vocês entendam isso para não ficarem presos à evidência generalista ou achar que uma conduta clínica específica é válida para todos. Um grande abraço.